Dia, bom dia a todos. Deixa eu chamar a Aninha. Bom dia quem tá entrando agora. Vou colocar a Ana aqui. Eu vou. Oi, Aninha. Bom dia. Bom dia, não sei se você tá me vendo, peraí. Ainda não. Ainda Calma não. aí, acho que vai. Calma. Feliz ano novo, Ana. Oi, Feliz ano novo. bem? Feliz ano novo. Sim. Tem mais gente aqui dando feliz ano novo. A Jana tá aqui. Feliz ano novo, Jana. Feliz ano novo, Jana. Ah, então estamos todos. Vocês conseguiram se enquadrar bem. A gente tinha um receio de não dar para enquadrar. Eu tô tentando enquadrar em cenários Acho que foi. diferentes. Foi, né? Acho que foi. Acho que me apoiei aqui, fiz um quebra-cabeça e foi. Deu certo, deu super certo, deu super certo. Deu super certo. Então vamos lá, Aninha, deixa eu começar te contando o escopo da live, que eu te falei rapidinho, mas acho Ah, super importante a gente deixar gravado. Então, essas lives a gente faz. Agora a gente está fazendo uma sequência são todas as pessoas que fazem alguma pesquisa com a gente no grupo, né? Então, para quem não sabe, já expliquei da outra vez, eu coordeno um grupo de sono lá do Instituto da Criança, do qual a Ana faz parte, minha parceira lá, a gente trabalha juntas. E a Ana, durante esse processo, fez uma pesquisa. A gente conduziu uma pesquisa há uns anos atrás, né? A gente conduziu uma pesquisa com sono e transtorno bipolar, né? E a Aninha, como parte, né, desse um de nossos alunos, que a gente sempre faz os doutorados, né, ali as pesquisas, ela fez essa pesquisa de sono bipolar, e é por isso que a gente tá, cada vez, a gente vai dando o palco para as pessoas apresentarem o que viram, o que fizeram. Então, esse é o ponto, Aninha. E é super simples, na verdade, simples no sentido de não é pequeno, porque assim, para a gente que fez a pesquisa é muito tranquilo, porque a gente sabe tudo o que aconteceu. Só que são temas que são, na verdade, mais buracos na literatura do que respostas, né? Então, às vezes, a gente tem muito mais buracos. E aqui eu acho que é um dos temas que a gente tem muito buraco, né? mal muito. Bastante mesmo. Então, acho que uma coisa importante, eu vou deixar você se apresentar, Ana, para as pessoas conhecerem você, seu currículo, e depois a gente começa conversando sobre os pontos que a gente tem. Combinado. Então, bom dia, pessoal. Feliz ano novo, Jana. Feliz ano novo para todo mundo que está aqui. Para mim, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui do lado da Letícia. Eu sou neurologista infantil de formação, médica do sono, fiz medicina do sono lá no HC. E hoje trabalho lá no Instituto da Criança, junto com a Letícia e com todo o pessoal que vocês já conheceram aqui nas lives. E trabalho na polissonografia do Einstein também, junto com a Letícia. E agradeço essa oportunidade para falar de um tema difícil, eu acho. Eu acho que a dificuldade aqui tá num ponto importante de que a gente tem muito mais pergunta do que resposta. Muito. Eu acho que assim, e até o importante é a gente entender a questão da gente saber pouco, né? Da gente ter pouca resposta sobre tudo isso. Sim. E aí, entendo mais dúvidas, a gente precisa estruturar a dúvida que a gente tem. Que acho que talvez seja um pouco do que a gente precisa entender muito em sono. Acho que a gente deixa tudo num grande balaio e não separa o que é o que, não só para abordar o sono, mas para entender até a dúvida que a gente tem. Então, É, eu acho que assim, para começar, e considerando que somos duas neurologistas e não somos psiquiatras, a gente não vai entrar nos aspectos sim. psiquiátricos, a gente vai entrar no que tange o sono e como a gente faz essas avaliações. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho do sono, não falar só do transtorno bipolar, mas o sono na regulação do humor, Aninha. Como é que a gente vê como isso daqui acontece, sono e humor, e talvez transtorno de humor, mas sono e humor. Tá. Primeiro peço perdão pela minha voz aqui, que esse frio-calor não tá fácil. Aí tô aqui meio zoadinha. Eu acho que a ideia, na verdade, desse nosso assunto que é difícil, é plantar aquela pulguinha atrás da orelha das pessoas de falar,
puxa, será que tem mais coisa além, né? Será que tem alguma coisa diferente além do que a gente já conhece, ou olhando para o clássico do que é aquele transtorno de humor e tal? E aí, quando a gente vai pensar em olhar além de tudo isso, é tentar entender um pouquinho qual é a função do sono, qual é o papel do sono dentro de nós, né? Então, a gente não dorme só porque é obrigatório, né? Porque o corpo precisa. A gente dorme porque aquilo tem uma função, aquilo tem um papel dentro do nosso organismo, aquilo é necessário. E aí, dentro das funções de sono, a gente tem questões ali, ou funções, que são importantes para a nossa regulação do humor. Então, a gente tem funções de limpeza de neurotoxinas que se acumulam ao longo do dia e que vão favorecer o processo de concentração, de memória, e que isso tem relação com regulação de humor, com estabilização do humor. A gente tem a função de neuroplasticidade, que é essa formação de vias de sinapse, esse aumento dessas conexões cerebrais, e isso também vai favorecer foco, memória, regulação emocional, regulação comportamental, e aí vai ter uma regulação que é importante para a gente para controle de ansiedade, de depressão. Então, eu acho que é pensar no sono como uma função do nosso organismo, uma coisa que precisa acontecer e que desempenha um papel. E quais são esses papéis, né? Então, existem vários, mas toda essa questão de formação de sinapse, essa regularidade dos ciclos que precisa acontecer, esse momento certo de dormir ao longo da noite vai ter um papel que vai resultar em um melhor controle desse humor, um melhor controle de memória, de foco, de concentração, de toda essa questão. Então, eu acho que isso é importante, a gente não olhar o sono só como uma obrigação, mas sim como uma função. Acho que um desses pontos que é importante, que por que surgem as dúvidas de pesquisa, né? Quais são as perguntas de pesquisa que nos levam a montar ou tentar entender um pouquinho a mais? Eu acho que um ponto está exatamente aí. A gente tem muitas razões fisiológicas para que exista uma relação importante, mas a gente tem algumas evidências observacionais de que sim, todo mundo, né? A gente sabe que a primeira coisa que o sono afeta, a falta de sono, sob o aspecto cognitivo / comportamento, é o humor, É um né? humor. E se você pensar assim, a primeira coisa que acontece é mal-humorado. Eu acordei assim, tá mal-humorado, é sono. Isso aqui é até um conhecimento popular, né? Mas essa tradução da ciência, e aí, assim, a ciência entrega pra gente uma plausibilidade biológica. Olha, quantas funções estão aqui, qual delas, de fato, em que monta tá alterado quando? Principalmente quando já tem um transtorno de humor, né? Exato. Que modula, onde o sono está aqui, ele é modulador para que lado? Então, acho que isso pensar nas funções é super importante. E aí, trazendo um outro ponto, que assim, se a gente considerar que a grande maioria dos transtornos psiquiátricos e transtornos de humor, eles vão se revelar no período da adolescência, embora já estivessem lá, mas eles vão aparecer ou iniciar todo o sintoma muito mais. A gente precisa considerar a particularidade do sono do adolescente, né, Ana? Eu acho que isso é um outro ponto importante. Vamos falar um pouquinho disso? O que a gente tem sobre, assim, eu acho que seria interessante falar para eles o que a gente tem dentro da neurologia, neurobiologia do sono do adolescente que pode tornar essa situação mais vulnerável, né? Eu acho que o adolescente é uma população bem esquecida atualmente, mas uma população que é extremamente importante de ser vista, né? A gente está num processo de formação muito intenso ainda, mas que a gente deixa ali meio de lado, parece que não supervisiona direito e a coisa vai se bagunçando. E, de fato, acontecem modificações fisiológicas esperadas, que são naturais dentro dessa faixa etária. E que, muitas vezes, a gente não olha com tanto carinho para isso e a coisa vai se bagunçando ao longo do tempo. Então, no adolescente, a gente tem algumas mudanças, por exemplo, a gente tem um atraso no momento de liberação inicial da melatonina. Então, a gente sabe que nosso ritmo circadiano de claro, de escuro, vai começar a ser sinalizado, vai começar a acontecer essa sinalização ali para o final da tarde. A gente usa aquele termo Dim Light, melatonina onset, que é o momento em que eu começo a liberar essa melatonina, a hora que eu vou mudando a relação de luz com o ambiente.
E no adolescente, esse momento passa a ser atrasado em relação ao que vinha acontecendo. A gente tem um atraso de algumas horas, mais ou menos em 2 horas, que a literatura fala, do que vinha acontecendo. Então é natural e é esperado que aquele momento de ir dormir do adolescente passe a ser também um pouco mais tarde. Além disso, a gente tem uma outra questão metabólica, que é que quando eu faço o meu processo ali homeostático de gastar energia e daquilo transformar em acúmulo de melatonina, de adenosina, perdão, para que eu produza melatonina e eu faça um ciclo de sono noturno, este processo também está diferente dentro da fisiologia do adolescente. E ele passa a precisar de muito mais acúmulo de adenosina para sentir a mesma sensação de cansaço que ele tinha antes. Então, eu preciso que eu canse muito mais ou que eu tenha um acúmulo muito maior dessa molécula. E aí, essa sinalização não é a mesma do que vinha acontecendo. Então, são dois fatores que vão fazer com que, naturalmente, o sono do adolescente fique mais atrasado. Aconteça mais tarde do que vinha acontecendo, do que era o esperado, né? E isso empurra o nosso bloco de sono, causando toda aquela questão do adolescente que gosta de dormir tarde, acordar tarde. Um ponto que a gente comenta bastante, é até um termo bastante cunhado aqui na medicina do sono, é a tempestade perfeita do adolescente, que a Mary Carskadon publicou em 2011, no artigo dela, mas que eu acho que é super atual, que é essa questão. Ela explica toda essa fisiologia que acontece no adolescente, do empurrar a vontade de dormir mais tarde, né, esse empurrar o bloco de sono, porém com todas as questões sociais que acontecem hoje, o momento muito cedo de ir para a escola, as atividades sociais que se acumulam e que acontecem, e o abuso de tela noturno, que faz com que ele durma cada vez mais tarde e acorde cada vez mais cedo. Então, está sempre com o tempo total de sono encurtado, uma privação de sono crônica nessa população. E aí, falando um pouquinho dentro do bipolar, isso é uma coisa extremamente importante, porque muitas vezes a criança já está ali, o adolescente, com alguns sintomas que ainda não foram muito percebidos, e uma grande característica do bipolar na adolescência não é tanto a privação de sono como a gente vê no adulto, né? Não é o encurtamento do sono sem sintoma, mas sim esse arrastamento da fase. Ele quer cada vez atrasar mais. E aí ele vai atrasando cada vez mais esse bloco de sono. E a gente enxerga essa redução crônica e com esse arrastamento cada vez maior. Então, acho que dentro da população do bipolar, esse é um sinal ainda mais importante. Ficar de olho que está cada vez arrastando um pouquinho mais, está cada vez empurrando um pouquinho mais esse bloco de sono. Que é esperado, mas que a gente tem que ter um limite para isso. A gente tem que ter uma coordenação para que isso aconteça. Tem algo importante que, assim, tanto da fisiologia do adolescente, como você bem falou, do sono do adolescente, mas as questões sociais da adolescência, e a Ila usa um termo que eu acho super interessante, o adolescente é a xepa da feira, né? Porque, assim, quando era criança, os pais estavam muito atentos, lactente muito atentos em cima, e depois vai cada vez relaxando um pouquinho mais, talvez a hora que os pais consigam um pouco mais de uma certa folga, pelo menos sobre o aspecto físico, né? De acordar a noite inteira, de ser muito demandante, de ser um cuidador muito em cima. Na adolescência, isso daí já não está acontecendo muito. E aí, como é a hora que, de fato, esses sintomas começam a aparecer com mais clareza, ou começam a aparecer, ou ficam mais claros, né? A gente conhecer também a fisiologia dá para a gente uma certa mão de entender o que está acontecendo quando, né? Eu acho que aqui no bipolar, assim, quando começam os sintomas, assim, a gente sabe, né, na pesquisa que a gente fez, a gente tinha crianças muito novas, assim, crianças mesmo. Mas não é a maioria, isso é raríssimo, é dificílimo de você conseguir, né, casos assim na infância que consigam já ter tido virada, que você consiga enxergar que aquilo de fato é um transtorno de humor bipolar, não unipolar, de fato é um transtorno de humor, caracteriza mesmo. Então, essa dificuldade, e daí também transforma a pesquisa em algo mais delicado ainda, né? Mais difícil de ser conduzido, mais difícil de ser estruturado. Entender, por exemplo, acho que é importante esse papel do envolvimento social, tanto na gênese das questões de sono, porque a tempestade perfeita é um tripé, né? Então, é o tripé
circadiano, tropel homeostático e comportamento, né? Então a gente tem Isso. comportamento dentro, porque existe a pressão social para o adolescente ficar acordado até mais tarde, existe a pressão social para ele acordar, para acordar mais cedo para ir para a escola, né? Horário de escola. Então, acho que assim, tem uma importância muito grande aqui. Né? Então, acho que esse momento é um momento crucial. Então, estudar o sono no bipolar faz muita diferença sobre esse aspecto. Né? Então, entrando um pouquinho, o que a gente tem, né? Porque a gente ainda não publicou os resultados, a gente ainda está nessa análise e você vai escrever o paper já já. Então, o que a gente já tem na literatura que se relaciona à estrutura do sono e o transtorno do humor bipolar em adolescentes, crianças e adolescentes, né? Tá. Assim, como a gente começou logo no começo, é pouca coisa, né? A literatura é muito escassa sobre o tema, e eu acho que esse é um ponto até interessante da gente plantar a sementinha do vamos olhar para isso. Mas de fato existem algumas coisas que estão ainda, que já estão definidas, assim, né? Que a gente já sabe o que já enxerga nessa população. E que eu acho muitas vezes importante entender que o sono dentro do bipolar, ele não é só um sintoma da doença. Ele é uma questão que faz parte ali, que muitas vezes ele é um gatilho, ele é um fator que mantém, ele é um fator que vai nos dar uma previsão do que está acontecendo com aquele adolescente. E aí as coisas que a gente pode encontrar é que fatalmente é um sono fragmentado. Então o sono noturno é um sono bastante fragmentado, tem uma maior quantidade de microdespertares. Mesmo em ciclagem de sono, a gente não vê, a gente enxerga essa fragmentação, a gente não vê esses ciclos tão contínuos, tá? E é uma coisa que a gente enxergou na nossa polissono, que eles têm realmente essa fragmentação do sono. Tem uma redução de sono REM ali, uma redução da porcentagem do REM, mas muito porque também tem fragmentação dentro desse sono, né? Então a arquitetura do sono vai ficar modificada, essas ciclagens do sono vão ficar modificadas, e aí a gente vai ter essa fragmentação, que muitas vezes pode ser até um fator preditor de alguma coisa que vai acontecer. Então a gente começa a observar um sono um pouco mais fragmentado. E um outro ponto que eu acho que é bem importante da gente enxergar neles é esse desalinhamento circadiano que acontece, né? Então eles não têm muito essa ciclagem adequada entre o que acontece no ritmo interno, no ritmo biológico, com o ritmo do ambiente. E aí a gente começa a ver essa desregulação, que às vezes, por exemplo, em uma actigrafia, que a gente também usou na nossa pesquisa, a gente vai ver uma diferença de temperatura acontecendo entre eles, a gente pode ver uma diferença de exposição luminosa, de gasto de energia. Então, existem alguns fatores que para nós foi até difícil da gente avaliar e investigar, até pela essa heterogeneidade da idade dos pacientes que a gente teve, mas que já são relatados na literatura como alterações na arquitetura do sono, na estrutura do sono desses pacientes, que às vezes acontecem fora da fase de mania ou de depressão, então independente deles estarem em uma fase de mania ou de depressão, eu tenho a fragmentação, eu tenho essa diferença de ciclos, tá? E que vão, às vezes, predizer que o paciente está entrando numa fase ou em outra fase e que se exacerbam ainda mais quando ele está nesse momento. Eu acho que são pontos muito interessantes. Já já a gente responde aqui o comentário da Cissa. Oi, Cissa. A Cissa mandou alguma coisa ali. Mas assim, eu acho que tem coisas importantes aqui no que você falou. Eu acho que alguns achados de estrutura do sono nos ajudam a entender a questão, mas também podem ser consequências também de uso medicamentoso, né? A gente não pode esquecer que eles usam medicamento e não tem como você desenhar um estudo sobre a ética de pesquisa, não tem como você desenhar um estudo retirando esse tipo de medicamento que é necessário, não dá. A gente também não tem nenhum modelo animal para estudar isso, então são estudos observacionais, né? E aí, nesse sentido, essa fragmentação do sono é muito importante, né? Pensa num adolescente que sempre está dormindo ou sonolento, que todo mundo tem essa imagem do adolescente pelos cantos, mas pode estar com sono fragmentado, né? E aí isso ser consequência, ou causa consequência, ou ser de fato uma menor robustez rítmica, né? Exato. Então são coisas diferentes. Eu acho que essa ótica foi esse holofote que a gente foi tentando jogar
Na pesquisa, para quem não sabe, a gente fez dosagem de melatonina, polissonografia e tentou a actigrafia, mas pelo perfil do paciente não deu certo. Não foi muito feliz a nossa, a nossa Foi tentativa. difícil. Exatamente. A gente não sobrou actígrafo vivo, mas esse foi o desenho que a gente tinha inicialmente pensado. Mas pensando e também entrando um pouquinho aqui na pergunta que a Cissa falou, acho que tem um ponto muito importante para falar do bipolar, né, do transtorno do humor bipolar, é que ele não é um transtorno monótono, né? Ele tem Não, dois tons. Ele tem tem. minimamente dois tons, né? São dois Isso. polos diferentes. Então, e a gente cicla de um polo para o outro. E ao ciclar de um polo para o outro, a gente tem fisiologias diferentes, né? Sim, E essa fisiologia diferente que a gente tem, quando está na fase maníaca ou quando está na fase depressiva, faz com que a gente também tenha uma fisiologia diferente. Ele é um isso. ciclo e o corpo também no sono é um ciclo. É um Então, ritmo diferente. É, exatamente, são ritmos diferentes, mas são ritmos que eventualmente se sincronizam, né? sim, E a gente tem que entender que às vezes a perda de ritmicidade de um, ou seja, a redução dessa robustez que eu falei no começo da robustez rítmica, talvez esteja implicado na gênese, mas se não está na gênese, afinal, os nossos estudos são de observação, eles não são de causa e efeito, portanto, por sim. definição, né? Todo estudo observacional não pode ser não é de causa e efeito, né? Perfeito. A gente também observa mudanças no sono nas fases diferentes. Então, quando está em mania, vamos falar um pouquinho isso, Ana? Vamos. Explica para eles, fala um pouquinho para eles como é que é o sono na fase de mania, como é que é o sono na fase depressiva. Foi até interessante porque a gente teve um paciente em que a gente começou a desconfiar em que ele estava mudando de fase ou entrando, porque justamente a polissono dele de um momento com a polissono do momento seguinte teve umas discrepâncias importantes. E aí, clinicamente, nos momentos seguintes, a gente começou a observar aquilo e falar, opa, e aí começou até a dar errado, a gente ficou com dificuldade de fazer actigrafia e polissono, porque justamente ele estava entrando numa outra fase, né? E isso eu acho que é importante, porque a gente começou ali a ver, já falar, olha, mas tá diferente um momento aqui do outro. Quando a gente tem uma criança, um adolescente em fase de mania ou hipomania, a gente vai ver uma redução dessa quantidade total de sono, que é bem parecido com a do adulto, né? Então, eles vão reduzindo essa quantidade total de sono, sem ter essa sensação de cansaço, de privação de sono, sem ter aqueles sintomas clássicos do tô ficando muito privado de sono. Só que, como eu comentei logo no começo da live, no adolescente bipolar, muitas vezes eu não vejo só essa redução, ou isso não é o ponto mais importante. O mais comum é ele começar a empurrar cada vez mais aquele atraso de sono, aquele momento de ir dormir. Então a gente vai começando a observar que era às 10, agora é às 11, agora é meia-noite, agora é 1. Consequentemente, ele está ainda fazendo uma redução, mas o mais importante que a gente vai enxergar é esse arrastamento, esse empurrar cada vez mais a fase de sono. Pode manter a quantidade total, mas por todas as pressões sociais que a gente conversou, normalmente isso não acontece, ele faz uma redução. E eu acho que essa é uma característica bem importante ali da fase da mania do adolescente. Já quando ele entra numa fase mais de depressão, a gente vai enxergar a insônia, a dificuldade de iniciar e de manter o sono, aqueles despertares mais longos. Então, às vezes, ele tem a fragmentação, e junto com essa fragmentação, ele ainda tem um despertar prolongado no meio da noite, uma dificuldade de retomar o sono, ou um despertar precoce mais importante, mas também pode ter a hipersônia. Então, ele também pode ter a sonolência excessiva durante o dia, que daí vai ficar bem difícil pra gente, porque se ele já é um adolescente que já tem um atraso de fase esperado e que já vai ter um soninho na primeira aula ou no início da manhã, se ele tiver uma hipersônia, a gente vai começar a bagunçar um pouquinho mais essa característica, essa visualização clínica do que está acontecendo. Então, é um sintoma que vai ficar cada vez mais difícil, porque muitas vezes ele não vai ter tanto essa coisa do arrastar tanto, ou da insônia, da dificuldade, dessa resistência ao iniciar o sono, mas ele vai ter uma sonolência diurna bem importante. E aí a gente começa a ficar, nossa, mas ele tá dormindo a mesma quantidade e tal. E isso vai trazer consequências clínicas, né? Então a gente vai ver aquela desregulação do humor que a gente conversou lá na frente, de foco, de concentração, de memória, de comportamentos, maior irritabilidade, maior compulsão, maior ansiedade.
que já são pacientes que têm tudo isso intrínseco de uma forma bem complicada de lidar. E aí a gente começa, às vezes, a ter as questões medicamentosas piorando, né? Porque daí eu posso precisar de algum remédio que às vezes vai piorar alguma coisa, ou fazer eu ciclar de outro jeito. Então, esse é um ponto importante. E uma outra coisa que costuma acontecer na fase de depressão é essa piora da irregularidade do ritmo, né? Aquilo que a gente já vai ver na mania, vai ver na depressão, mas essa dificuldade de sincronizar esse desalinhamento, essa desregulação vai ficando cada vez mais característico, né? Ele vai perdendo essa ritmicidade circadiana, que isso favorece muito com que os episódios, as recorrências continuem acontecendo. Porque ele vai perdendo os sinalizadores dele, ele vai perdendo aqueles Zeitgebers, aqueles principais sinalizadores nossos. E favorece com que essa irregularidade toda continue acontecendo. Eu acho que são dois pontos importantes para entender, e a Jana até chamou atenção aqui que a sonolência pode ser pela própria fragmentação. É verdade, Jana, é muito, muito, muito difícil de diferenciar. Quando a gente está falando da fase depressiva, é mais difícil diferenciar. Na fase de mania, é um pouco mais fácil. Porque esse achado, né, assim, um achado observacional de que a gente tem um atraso progressivo da fase, ele antecipa a virada, né? Então, normalmente é isso que se vê, né? Antecipação da virada. E essa antecipação pode ser um sinal de recaída, pode ser um sinal precoce de que aquele adolescente vai virar, né? Então, eu acho que nesse sentido, a gente pensar na ritmicidade como marcador clínico para a prática clínica, potencialmente, eu não estou falando que é porque a gente não conseguiu ainda provar isso, nem nós, nem nenhum grupo de pesquisa, é potencialmente um marcador precoce da virada, né? Assim, a gente tem que fazer alguns desenhos de pesquisa diferentes e alguns cálculos diferentes para conseguir afirmar isso, né? A ciência é isso, a ciência tem muito detalhinho. Mas, assim, é o que a gente imagina, né? Então, assim, é o conhecimento que a gente tem. Então, aqui que eu acho que é muito importante, a gente entender ele como um sinal precoce né? Puxa, será que vai virar? E isso daí se baseia, porque tem um estado, um estudo, eu acho que seria bom, Aninha, a gente falar daquele estudo da dosagem de melatonina. Mas a gente tem um minutinho. Consegue falar aquele da inversão? Virada exatamente, da inversão do pico de liberação de melatonina de noturno para diurno. Vou tentar ser bem breve. Então vamos lá. É um estudo que a gente tem dentro ali desse nosso contexto, que já não tem muita coisa, mas que mostra, por dosagem de melatonina, uma inversão neste pico de liberação, nesse momento maior de liberação, que é até o que a gente encontrou ali num paciente que a gente ficou meio assim do que pode estar acontecendo, em que ele passa a ter uma maior secreção de melatonina diurna neste momento em que ele está na virada de fase, né? Em que ele está saindo de um episódio para entrar em uma outra característica, um outro perfil de episódio. A gente não tem muita certeza disso ainda na literatura, mas pelo que a gente conseguiu estudar, aparece que isso deve acontecer mesmo. É um estudo que mostra que ele vai reduzindo essa produção noturna, ali do Dim Light já é uma quantidade diferente, uma quantidade menor, e ele passa a ter uma maior secreção diurna de melatonina. E aí, provavelmente, ele vai entrar nesse quadro da hipersônia, dessas características diurnas diferentes do que ele vinha, né, da hipermania. Eu acho que esse é importante, porque esse foi o estudo que motivou a pergunta de pesquisa, né? Então, é um estudo único que foi feito com 14 adultos com transtornos psiquiátricos, não eram crianças nem adolescentes, com transtornos psiquiátricos. E eu acho que para quem não está habituado com o metabolismo da melatonina, existe uma única condição na natureza em que, em humanos, né? Em que existe uma inversão do pico de liberação de melatonina. Ou seja, a melatonina é um hormônio relacionado ao claro escuro e ele precisa ser, né? Existem até trabalhos que vão para uma linha um pouco menos ciência raiz, como a gente conhece, que dizem que a glândula pineal produtora da melatonina é a nossa conexão com a natureza, porque é ela que nos sincroniza com o claro escuro do ambiente e através dessa sinalização luminosa e a liberação de melatonina. E apenas uma situação onde isso não acontece, que é na síndrome de Smith-Magenis.
né? Então, essa síndrome onde durante o dia existe liberação de melatonina e durante a noite você não tem, ou seja, uma inversão do pico de liberação. E existem outros motivos, a gente pode um dia só falar sobre isso e esse metabolismo, mas acontece, foi observado em casos de transtorno do humor bipolar. Então, esse é o ponto, e esse foi realmente o nosso motivador de pergunta de pesquisa, né? A gente tentar usar esse marcador de liberação de melatonina como um marcador precoce de virada, particularmente de virada maníaca, que era o que é contraintuitivo. Ele libera melatonina durante o dia na fase maníaca e não na fase depressiva, né? Que a gente poderia imaginar todos os sintomas que nós falamos, né? O sintoma de aumento de sonolência durante a fase depressiva. Só que quando você vai olhar ali, não é isso. Não né? é isso. Então não é uma sonolência induzida por melatonina, até porque a gente sabe que ela é um agente cronobiótico e não é um agente sedativo. Né? Então, exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante e é um ponto que traz essa outra luz para esse lado, né? Existe algo além do sol aqui. Mas como nosso tempo acabou, Aninha, queria agradecer sua presença e trazer um pouquinho dos resultados, tanto da pesquisa quanto do nosso desenho de pesquisa, que eu acho que foi mais interessante o desenho dessa pesquisa do que o resultado em si, que a gente ainda está trabalhando para publicar. E é um tema, acho que precisa ser muito visto, né? Porque a relação disso com o momento em que acontece, que é durante a adolescência, que tem uma fisiologia diferenciada, eu acho que dá um pouquinho mais de importância para esse tema, né? E eu acho que fica aquela pergunta, será que é sono bipolar? Não sei. Exatamente. É só o bipolar que sofre tudo isso? A gente não sabe. Talvez não seja. Isso mesmo. Então, tá bom. Obrigada, Aninha. Bom dia para todo mundo. Até semana que vem. Obrigada, Cissa. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau.